Olá, boa noite. Aprender a poupar, a economizar, cortar gastos, acumular dinheiro e investir são fundamentais. Mas fundamental mesmo é a educação financeira, que será o tema desta edição e diz respeito a inúmeras questões como o poder de compra da população, sua qualidade de vida e até mesmo a realização de sonhos. E você que nos assiste quer aprender a gerenciar o seu dinheiro com sabedoria, então fique desse lado e assiste mais este debate. No programa está connosco a educadora financeira Ivandra Martins Neves, é também mentora e formadora com mais de 15 anos de experiência. Quem aproveito para cumprimentar, muito boa noite. Boa noite e obrigada desde já pelo convite. Bem-vinda ao programa. Obrigada. E também está conosco Olavo Cimedo, é licenciado em Economia, mestrando em Economia e Finanças pela Universidade Pública de Cabo Verde e é atualmente presidente da Associação de Jovens Economistas de Cabo Verde, a quem aproveito para cumprimentar. Muito boa noite e seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Boa noite e obrigado pelo convite. Vamos então a dar seguimento, começar então o nosso debate. E a primeira questão que eu gostaria de lançar aqui é para que vocês façam as pessoas lá em casa entender melhor essa questão. O que é educação financeira? Boa noite. Antes de mais, agradeço pelo convite. Também queria aqui cumprimentar a colega Ivandra por estar aqui. Eu estou tão feliz e importante partilhar este tema muito pertinente, que desde já, analisando o contexto de crise que estamos, não só Cabo Verde, mas o mundo todo está a passar por momentos de crise, então é preciso refletir sobre a premissa do que sempre ouvimos, de que temos necessidades limitadas e os recursos são escassos. Então temos que fazer um melhor uso, uma melhor alocação destes recursos para que tenhamos um futuro próspero, um futuro financeiro, ou seja, ganhar essa resiliência em termos financeiros. Agora, respondendo diretamente à questão, quando se fala da educação financeira, isso quer dizer analisar o comportamento, hábitos e atitudes em relação ao dinheiro. Porque muitas das vezes pensamos que a educação financeira em si é somente guardar dinheiro, fazer a poupança, mas se formos fazer uma análise holística daquilo que é o conceito, podemos ver que mais do que ganhar, temos que saber como gastar, investir, partilhar, sobretudo também, que é uma das competências da educação financeira. Então é muito importante que as pessoas saibam que esse comportamento também depende das nossas atitudes em relação ao uso do dinheiro. E também queria que ajudasse as pessoas em casa a entender essa questão. O que é educação financeira? Muito bem, olha só, a educação financeira tem sido falado bastante ultimamente, dado a todo esse contexto econômico que nós estamos a vivenciar, não somente em Cabo Verde, mas atualmente a educação financeira já é vista e trabalhada como uma ciência humana. Então teve também essa evolução, dado a sua relevância para a vida das pessoas, então teve essa necessidade de estudá-la e compreendê-la melhor. Então, como ciência humana, a educação financeira tem o foco em perceber o comportamento das pessoas em relação ao uso do dinheiro. Então, vai um bocadinho além daquilo que nós estamos acostumados, que tem a ver com as finanças pessoais, que tem o seu foco muito na questão, por exemplo, dos registros ou na compreensão dos movimentos financeiros, as entradas e saídas, mas para além disso, há também hoje em dia essa preocupação maior de perceber o comportamento. Então, o dinheiro sai e entra, mas quais são os reais motivos por detrás disso tudo? Então, hoje em dia, esse é o grande foco da educação financeira e não somente em Cabo Verde, em todo o mundo está a ser falado, está a ser trabalhado e debatido e essa questão, e eu acho interessante também, e já agora aproveito para dar os parabéns aqui pela iniciativa de trazer esse assunto ao debate, porque há realmente essa necessidade para as pessoas perceberem melhor o que é que se está a falar e saber, acima de tudo, como aplicar a educação financeira nas suas vidas. E por que exatamente que a educação financeira é tão importante? Por favor.
Olha, a colega Ivandra tocou num ponto muito importante. Hoje em dia, se formos reparar, quando se fala da educação financeira ou dotar pessoas de ferramentas úteis para lidar melhor com o dinheiro, não se ensina a questão importante que é saber gastar, porque quando se fala da educação financeira, um aspecto muito importante, acho que do meu ponto de vista o mais importante de todos é saber gastar, porque não vale a pena se uma pessoa ganha e ele não sabe onde o destino que dá o seu dinheiro. Então, saber diferenciar aonde você coloca o seu dinheiro e para ter retorno, porque isso que é importante, não vale a pena ganhar muito, não saber gastar, porque isso, essa atitude, essa decisão de gastar hoje vai refletir certamente mais tarde. Então, se depararmos as pessoas, por exemplo, posso mencionar aqui a questão da crise provocada pela pandemia Covid-19, trouxe aqui algumas lições, penso eu, porque as pessoas depararam que em momentos de crise é preciso estar preparado, em termos financeiros, em termos psicológicos. Isso deriva, esse fator financeiro deriva de conjuntos de outros fatores que acabam por condicionar, de certa forma, a sua atitude em relação ao dinheiro. Então, é preciso realçar essa questão, essa importância de saber como lidar com o dinheiro, porque se tomarmos qualquer decisão errada em relação ao dinheiro hoje, isso certamente que vai refletir nas nossas vidas e, quem sabe, futuramente condiciona a nossa vida financeira. E devolvo a palavra para Ivandra também para, por favor, responder essa questão, a importância da educação financeira. É interessante essa questão. Muitos estudos já mostram evidências de que mais importante do que ganhar é necessário também aprender a gastar. Então, não é gastar no sentido de comprar qualquer coisa, claro que cada um tem as suas prioridades, necessidades, e sonhos e objetivos, mas a educação financeira ensina também isso, que é como nós devemos priorizar aquilo que é importante para a nossa vida, como é que nós podemos também fazer um melhor uso dos recursos que nós temos disponíveis, porque se formos ver, por exemplo, para o mercado, dificilmente nós conseguimos ver registros de aumentos de salário, por exemplo, dentro de um determinado período de tempo. Então, é um caso raro. Nem sequer, por exemplo, se costuma fazer aquilo que se chama correção monetária, que é o ajuste do salário ao aumento da inflação. Isso também normalmente não é feito. Não significa que as pessoas, de certa forma, ficam presas a um salário e se elas não aprenderem a gastar corretamente esse salário, vão estar sempre em dificuldade financeira. E não vale a pena pensar da seguinte forma, eu vou conseguir outro emprego. Está mais do que claro que é cada vez mais difícil conseguir outro emprego. Está mais do que claro que cada vez mais é difícil fazer-se uma evolução ou até mesmo uma progressão na carreira e sustentada com aumentos salariais. E nós temos evidências em Cabo Verde de pessoas, e eu conheço particularmente em vários setores, pessoas que trabalharam mais de 15 anos e não registraram nesse período nenhum aumento no seu salário. Mas uma coisa aconteceu ao longo desse período, o seu poder de compra caiu. Então, se essa pessoa não aprender a usar o dinheiro que tem disponível, ela certamente terá dificuldades financeiras lá na frente e fora a questão de estar a viver atualmente em dificuldades financeiras. Então, a educação financeira traz essa consciência do valor do dinheiro e mostra a forma adequada ou a mais adequada de se fazer o uso do dinheiro. Aqui um ponto só para acrescentar, na sequência daquilo que a colega Ivandra estava a referir, quando se fala da educação financeira, dessa importância da educação financeira, vem logo em mente e aquilo que em escola, por exemplo, não é ensinado, que é saber como gastar. Mas vários estudos foram feitos, como ela bem disse. Por exemplo, me lembro em 2005, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico desenvolveu um estudo para analisar qual é o nível de educação financeira e de poupança das pessoas. Chegaram à conclusão de que há vários fatores que condicionam essa questão. Por exemplo, hoje em dia, a facilidade de obtenção de crédito para consumo supérfluo
Hoje em dia, por exemplo, a questão da propaganda, isso, de certa forma, influencia os nossos comportamentos em relação ao dinheiro. Hoje em dia, facilmente, você consegue, com apenas um clique, fazer uma compra online. Então, há conjuntos de fatores que, de certa forma, condicionam as pessoas, ou seja, influenciam direta e indiretamente as pessoas a agirem de forma inconsciente, ou seja, as pessoas tomam certas decisões mais por pressão, digamos assim, porque temos uma rede de marketing muito forte que consegue influenciar essas pessoas. Então é preciso, como ela disse, a conciliar conjuntos desses conhecimentos que são conhecimentos básicos, mas que, se formos ver na prática, com esses conhecimentos você consegue tomar melhores decisões. Repara, se você não consegue colocar o dinheiro a trabalhar por si, certamente que terás problema, porque chega um ponto que você entra em um ciclo, que é ganhar, pagar as contas, depois ir trabalhar, esperando o final de mês. Certamente que vocês já ouviram muitas pessoas a dizer, depois de 3 dias de receberem o seu salário no final de mês, a queixar que não tem dinheiro mais, ou que o dinheiro não chega. Então, é preciso saber fazer rentabilizar o seu dinheiro de forma que lhe dá uma certa, digamos assim, uma certa liberdade. Ou seja, você tem que ganhar essa liberdade financeira para conseguir gerenciar de melhor forma. Mas como fazer isso? É colocar dinheiro onde você consegue rentabilizá-lo e também fazer investimentos acertados. E falou que a questão da educação financeira não é retratada nas escolas. Acha que a sociedade que temos hoje, a sociedade consumista, é um retrato da falta de aplicação da educação financeira nas escolas? Não, digamos assim, não de uma forma assim a 100%, mas se formos lá ver, recentemente a educação financeira é um tema já surgido, mas se formos ver aqui em Cabo Verde, recentemente falado em Cabo Verde, que já é discutido sobre a sua introdução no próprio plano curricular, que é uma mais-valia tanto para a sociedade e também para o país em si, porque dotar os alunos de ferramentas que conseguem tomar melhores decisões ao uso, estamos a falar no futuro do próprio país, na sustentabilidade do próprio país. Isso, então, fazer um bom uso do seu dinheiro depende muito do trabalho que estamos a fazer agora. Por exemplo, eu fiz um estudo no ano 2018, já na Universidade de Cabo Verde, para analisar o nível de educação financeira e poupança dos alunos da Escola de Negócios e Governação. Cheguei à conclusão que a maioria deles não fazem poupança, ou não tem esse hábito. Então, se calhar, podemos pegar em alguns estudos já feitos e ver quais os resultados conseguidos para ver onde está o déficit e trabalhar com políticas robustas para tentar colmatar essas dificuldades. Já é um tema que está a ser discutido sobre a sua introdução, que é muito relevante, a sua introdução no plano curricular, porque, de certa forma, vai servir como suporte de base para garantir uma base mais sólida, falando da educação financeira em Cabo Verde. E passo a palavra para Evandra. O não retratar da questão da educação financeira na comunidade escolar tem um reflexo na sociedade que temos hoje, consumista? Acredito que sim, porque a escola é, digamos, uma via também que pode ser utilizada para fazer chegar às famílias o conteúdo da educação financeira. Então, claro que isso poderá não ser suficiente. E nós temos visto, por exemplo, isso em relação a outras disciplinas, em que, por exemplo, as crianças até aprendem na escola, mas ainda assim vão às explicações, a outras aulas extras para poderem complementar. Então, eu vejo que com a educação financeira pode ser, digamos, trabalhada também da mesma forma. Ter alguma coisa na escola vai ser ótimo e certamente fará a diferença na vida das crianças ou dos estudantes de uma forma geral e nas suas famílias, porque esses alunos certamente levarão para casa esses conteúdos, aquilo que aprenderam na escola, mas de alguma maneira o conteúdo tem que estar disponível também.
Então, ações do tipo palestras, workshops, em algum lado, mesmo que não seja na escola, é também uma forma de levar o conhecimento para as pessoas. Eu vejo assim que atualmente, independentemente das escolas, o foco seria no sentido de colocar essas informações disponíveis para as pessoas. Pode não ser através da escola, mas se fosse através da escola seria muito melhor, porque tendo em conta a quantidade de alunos que frequentam diariamente as escolas, o impacto que isso teria diretamente nas suas famílias. Então, uma criança pode estar num seio familiar com 5 pessoas, com 10 pessoas, sem contar a vizinhança e outros meios que ela também frequenta. Como um resultado de pequeno que se torce pepino, não é assim? Exatamente. E no assunto da educação financeira, esse ditado faz todo o sentido. Por exemplo, nós conseguimos perceber que adultos que tiveram na idade, digamos, mais escolar, algum contacto com esses assuntos, com assuntos financeiros, essa pessoa, quando adulto, toma melhores decisões financeiras. Tem estudos também que mostram isso. Por outro lado, também nós temos pessoas que, de repente, chegaram ao mercado de trabalho, até ganham muito dinheiro, mas depois a vida delas é um desastre financeiramente falando, porque não conseguem fazer o melhor uso do bom salário que conseguiram com estudos que fizeram ao longo da vida, só que não estudaram a educação financeira. Pode ser que até estudaram e fizeram especializações em muitas outras coisas, mas não estudando também a educação financeira, o impacto é visto lá mais na frente, principalmente nesse momento em que o jovem normalmente já está na idade da juventude, quando se entra em contacto com o mercado de trabalho, digamos, pela primeira vez. Então, é essa tendência de gastar muito, porque não tem a base constituída, que deveria ou poderia ser constituída já na infância, através das escolas e não só. Só para complementar, por exemplo, ela falou aqui da questão, por exemplo, de ter nas escolas, penso eu que, por exemplo, podemos ver o caso do Brasil. O Brasil, por exemplo, acompanha, ou seja, há conjuntos de materiais e políticas que acompanham, por exemplo, as crianças desde o início até já a conseguir, por exemplo, ir para o mercado de trabalho. Isso garante com que você consegue ter, no final, um adulto já com a maturidade financeira. Quando falo de maturidade financeira, falo com capacidade de distinguir qual é o seu desejo, qual é a sua necessidade, sabe diferenciar o ativo patrimonial e o passivo patrimonial. Então, consegue diferenciar esses conceitos e ter conjuntos de ferramentas que ajudam-lhe a tomar as melhores decisões. Mas, mais do que introduzir a própria educação financeira, penso eu que é preciso preparar a própria escola. Quando digo preparar a escola, é conseguir ter um programa bem estruturado, a nível de conteúdos em diferentes faixas etárias, porque ali vamos lidar com pessoas de diferentes faixas etárias, é preciso programar isso, mas também é preciso preparar os próprios professores para que eles também lidam com esses conteúdos e sabem transmitir de melhor forma para esses alunos, porque é aquilo que é replicado nas escolas que futuramente vai se efetivar na prática. E lanço a próxima questão: o que fazer para proporcionar uma boa educação financeira? Continuo consigo. Sim, do meu ponto de vista, quando se fala em criações de políticas, por exemplo, vejo aqui em Cabo Verde várias iniciativas, inclusive tantas ONGs que trabalham com a educação financeira, bem como as outras instituições. Refiro-me aqui ao Banco de Cabo Verde, a Bolsa de Valores, a própria Fincademy, né? A AGECOM, a Associação da Promoção da Educação Financeira, que é a Profin, tem feito conjuntos de iniciativas neste âmbito para fazer com que chegar os conteúdos que, entre aspas, pensamos os conteúdos básicos, mas que de certa forma têm um grande peso na vida financeira das pessoas. Nós, por exemplo, ou seja, o Banco de Cabo Verde já tem um plano de educação financeira ali para tratar assuntos. Anualmente fazemos várias atividades em relação à poupança e educação financeira, mas
Acho que somente fazer por fazer não vamos ver assim resultados a curto prazo, ver grandes resultados, porque penso que as pessoas, para mudarem do seu comportamento, que é próprio conceito da educação financeira, é um processo. A educação financeira é um processo e nós temos que, lá onde faltar alguns recursos, temos que reforçar essa capacidade de criar políticas mais robustas que vão de encontro àquilo que é a necessidade na prática dessas pessoas e, sobretudo, entender as famílias mais vulneráveis, que políticas criar especificamente para esse público-alvo. Isso que vai diferenciar e vai de certamente contribuir para que as pessoas tenham mais bagagem em tomar melhor decisão. Porque se formos lá ver somente palestras nas escolas e fazer algumas atividades aí, não consegue resolver a questão do problema que temos a nível de comportamento em relação ao dinheiro. Uhum. E antes de sairmos para o intervalo, queria que deixasse aqui algumas sugestões. O que é preciso ser feito para que haja uma boa educação financeira? É interessante. Olha, nós costumamos dizer que existem pessoas mal educadas financeiramente. Por quê? Porque ao longo da vida não tiveram acesso a essas informações. Então, a nossa vida é assim, muito resultado das informações que nós temos disponíveis. Então, se nós não temos essas informações disponíveis, nós vamos tomar decisões certas ou erradas, e nós também vamos sofrer consequências dessa decisão. Então eu vejo que em relação à educação financeira, fora essa questão das escolas, que está a ser debatido, a melhor forma de introduzir a educação financeira nas escolas, a melhor maneira, a melhor abordagem, é preciso também que haja um engajamento das famílias também. Não, por exemplo, se nós olharmos para o assunto da educação, assim no contexto geral, as escolas, por exemplo, costumam dizer, olha, a educação começa em casa. A educação financeira também deveria começar em casa. Mas se os pais... Por favor, o que é que a família em concreto pode fazer para ajudar nessa questão da educação financeira? Exatamente. A mesma coisa que qualquer um pode fazer, que é, primeiro, buscar informações. Em fontes, claro, de confiança, porque o que mais temos por aí realmente são dicas de como aplicar a educação financeira, mas sendo uma ciência, significa então que existe um caminho, ou seja, um método. Então, em vez de ficarmos focados em dicas soltas que depois não se encaixam, nós precisamos achar uma metodologia, e a metodologia geralmente tem início, meio e fim. E a metodologia mostra o quê? O passo a passo para a aplicação da educação financeira. Eu vejo que famílias podem fazer isso, pais, particularmente, podem tomar essa iniciativa de trabalhar, por exemplo, com os filhos, mas também aplicar a educação financeira nas suas vidas. Porque repara uma coisa interessante, se os pais não são educados financeiramente, como é que vão educar uma criança financeiramente? Se eles não conseguem aplicar nas suas vidas, como é que vão exigir de um ser pequeno essa aplicação? Então, também tem isso, e às vezes nós sentimos isso no trabalho que realizamos, essa, digamos, vontade de, ok, vamos envolver crianças e fazer palestras para crianças, mas os pais, se não estão também envolvidos nesse trabalho, a criança pode até aprender muita coisa, mas depois vai ter dificuldade na aplicação porque não tem o suporte dos pais. Então, coisas muito simples, por exemplo, com crianças, costuma-se trabalhar os mielheiros, o porquinho ou o cofrinho, temos muitos nomes para isso. Mas se a criança for a única pessoa lá em casa a fazer isso, ele vai desistir cedo ou tarde. Certamente que essa criança vai desistir. Não tem o incentivo. Mas não tem. Vamos continuar daqui a pouco. Fazemos agora uma pequena pausa no programa e já voltamos. Continue desse lado. Ponto de Vista já está de volta. Mais uma vez, muito boa noite. Lembrando que debatemos educação financeira e inclusão financeira. No estúdio estão o economista Olavo Cimedo, que é também autor de vários artigos científicos sobre educação financeira, e a educadora financeira Ivandra Neves, com uma larga experiência nessa matéria. E dando continuidade, eu gostaria de perguntar quais são as consequências da falta de educação financeira. Aproveito para lançar essa questão para
Para a Ivandra, por favor. Certo, olha, as consequências estão à vista. Nomeadamente a questão, por exemplo, dentro das famílias, a questão do endividamento. Nós temos cada vez mais evidências de famílias endividadas ou até mesmo super endividadas. E apesar deste assunto ser ainda em Cabo Verde um tabu, ou seja, não é muito falado, mas nós conseguimos perceber, por exemplo, junto dos bancos, alguma inadimplência em relação a certos créditos, nomeadamente a questão do crédito à habitação. Então, pessoas a perderem a casa porque, dadas várias situações, deixaram de ter condições financeiras para fazer face às prestações. E, normalmente, quando é falado dessa questão, agora as pessoas justificam, não é a crise, é a inflação e tudo mais. Mas é também a falta de educação financeira, e principalmente isso, porque a educação financeira, ela ensina, por exemplo, a trabalhar a questões das reservas, a trabalhar a questão das prioridades, a trabalhar a questão a nível dos créditos, por exemplo, haver melhores condições, por exemplo, a nível de taxa de juros e não só. Então, as pessoas têm tomado decisões erradas financeiramente e isso tem trazido consequências. Então, temos, digamos, alguns desastres financeiros junto, infelizmente, de algumas famílias cabo-verdianas até, dado a essa ausência da educação financeira. Mas a nível também do consumo de uma forma geral, é perceptível isso. Por exemplo, compras inconscientes são reflexos da ausência da educação financeira. Ou seja, não há uma reflexão sobre a importância daquele bem ou serviço que alguém acha que precisa. E até mesmo também a questão da prioridade. Pode ser que até é interessante, mas não é para aquele momento. Poderia ser adiado aquela compra. Ou se calhar nem é mesmo necessário. Então, não tendo essa bagagem em termos de educação financeira, muitas coisas podem não correr bem ao longo da vida das pessoas envolvendo assuntos financeiros. Então, as pessoas acabam por ficar com dívidas formais junto de instituições financeiras, mas também com dívidas informais. E nós temos em Cabo Verde muitos registros de dívidas informais, ou seja, de empréstimo entre amigos, entre vizinhos e até mesmo envolvendo familiares e também no mercado informal, ou seja, a pessoa vai e toma fiado, depois não paga, depois nós não temos mecanismos agora para fazer a devida cobrança e tudo mais, porque tudo aquilo foi informal e às vezes nem existe sequer um registro, mesmo que seja num caderninho daquela compra ou daquela dívida. Então, eu acredito que, sim, consequências existem muitas, mas tudo isso pode ser trabalhado e todo esse cenário pode ser mudado. Eu acredito que sim. Por favor. Sim, só para complementar, indo na mesma sequência, se formos ver, fazendo uma análise geral daquilo que o próprio... Acho que o próprio relacionamento com o dinheiro traz inúmeras consequências. Aqui a André elencou algumas, mas aqui queria realçar que a questão por detrás devemos ver o que está na base dessas consequências aqui. Porque vejo mais do que o próprio endividamento da pessoa individual, das empresas coletivas, mas vejo que as pessoas, como não têm a noção da educação financeira, a sua relevância, não consegue ter melhores informações que lhe ajudem a tomar melhores decisões, então acaba por, de certa forma, ser condicionado a tomar essas decisões. Mas podemos ver que, e até há um autor que diz que o estresse financeiro gera o estresse mental, que gera o estresse. Então, há um conjunto, através do estresse financeiro, gera um ciclo. Que à medida, por exemplo, hoje podemos, se formos lá investigar na prática, vemos vários casos de divórcio, suicídio, podemos ver, entre outros, casos de homicídios, que a questão de base é o estresse financeiro, ou seja, na ausência de falta de dinheiro, a pessoa acaba por cometer um certo crime por falta de condições financeiras ou por alguns outros motivos que lhe levam a cometer certos erros, porque dessa base aqui surgiu um problema financeiro dentro da família. Se formos ver,
a maioria dos casos que temos envolve assuntos ligados ao dinheiro. Então é uma questão muito sensível que, se não for feito ali uma análise de base, poderemos ver, mais do que o endividamento, vários outros fatores ou consequências que derivam dessa a falta de orientação, digamos assim, para tomar melhores decisões. Isso quer dizer que a influência da educação financeira diretamente sobre a qualidade de vida das pessoas? Sim, porque se formos ver a não alocação destes recursos de forma correta, isso vai evidentemente prejudicar a sua vida financeira, porque há um autor que diz que o dinheiro não aceita desaforo. Porque se formos tomar uma decisão de forma como posso dizer, de forma superficial, ou seja, por tomar somente porque há influências de outras pessoas, daqui a alguns tempos vamos sentir essa necessidade. Se repararmos, por exemplo, em Cabo Verde, costuma-se tomar muitas decisões por influências de pessoas que certamente estão influenciadas por outras pessoas, e nós, se formos a ver a necessidade, por exemplo, em termos de utilização desses bens ou serviços que adquirimos, não é uma necessidade, é uma prioridade. Porque antes de tomarmos qualquer decisão que envolve, ou seja, dinheiro, temos que fazer um conjunto de questões. É prioridade agora? Necessito neste momento? Será que não posso dar prioridade a outras coisas e deixar no momento oportuno para adquirir esse bem ou serviço? Então, é preciso fazer essa análise antes de tomar qualquer decisão. Tem alguma coisa a complementar sobre esse aspecto? Sim, essa questão da qualidade de vida é bem interessante também quando nós colocamos no cenário o assunto da educação financeira. Porque qualidade de vida é um estado de satisfação. Então, nós podemos conseguir isso de várias formas, mas o lado financeiro pesa muito também nisso. E às vezes também, dada a falta de educação financeira, as pessoas entendem que, ou pensam que, para se ter qualidade de vida é preciso ganhar muito dinheiro. Mas a educação financeira mostra que é possível ser feliz e ter qualidade de vida mesmo ganhando pouco. Mas como assim? Alocando os recursos que a pessoa tem disponível para aquilo que é importante para ela, para aquilo que é prioridade para ela. Então, todas as outras coisas que estão por aí disponíveis no mercado, à venda, que eu poderia comprar, se calhar nem fazem sentido nenhum para mim. E eu iria gastar um dinheiro em algo, se calhar, como disse o Olavo, para agradar outras pessoas, porque de certa forma estou a ser influenciada a tomar essa decisão de compra, mas quando na verdade aquilo só vai me colocar em problemas financeiros. Então tem sim toda a lógica olhar e analisar o impacto financeiro na qualidade de vida. Então, quando as pessoas pensam que só se consegue ter qualidade de vida com muito dinheiro, esse pensamento não está totalmente correto, porque existem outras coisas que nos fazem felizes também. Manusear esse dinheiro. Exatamente. É assim. E às vezes tem, por exemplo, dentro da educação financeira, um dos pilares que costuma ser trabalhado é o pilar sonho. Então, muitos sonhos são não materiais e muitos sonhos nem custam dinheiro. Ou seja, a pessoa acaba por aprender outras alternativas de realizar o seu sonho sem ter que gastar o seu dinheiro, por exemplo. Isso vai lhe fazer feliz, isso vai lhe trazer qualidade de vida. Quando antes, digamos, dessa abordagem, ela não conseguia ver esse outro lado, esse outro caminho, essa outra alternativa. Tem tudo a ver, sim, e cada vez mais as pessoas que entendem de educação financeira e praticam a educação financeira dão conta que conseguem viver até com menos do que aquilo que ganham, quando antes o discurso era contrário, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo poupar, eu tenho muitas contas para pagar. Quando entende educação financeira e pratica educação financeira, o discurso muda. Não, eu agora consigo gastar menos do que aquilo que eu ganho, e então eu tenho sobras que eu posso poupar e fazer investimentos, e eu tenho, acima de tudo, qualidade de vida. Ou seja, o estado de satisfação que é procurado é alcançado.
Entende? Tocou num Então, ponto interessante. Há, muitas vezes tornou-se comum se ouvir as pessoas a dizer o que eu tenho é muito pouco, não dá para, por exemplo, poupar. Certo. Como é que dizem sobre por isso? acaso, esse é um ponto muito importante e já ouvi muitas vezes também essa questão no cheque. A questão aqui, importante, acho que a forma como é que as pessoas fazem a poupança aqui em Cabo Verde que é incorreto, ou seja, as pessoas esperam no final para sobrar e só no final, quando sobrar, para eles fazerem a poupança. Mas o correto, a poupança não é um fim, é um meio para atingir um determinado objetivo, certo? Eu tenho um sonho, nós todos aqui temos um sonho, mas o sacrifício, tenho que estar consciente que tenho que fazer um sacrifício hoje para atingir o meu objetivo, certo? Então, a educação financeira tem a ver também com esse sacrifício que fazemos para atingir esse objetivo. Então, quando vemos pessoas, por exemplo, eu não consigo poupar porque ganho pouco, é a forma como fazem. Por exemplo, pagam, quando recebem o salário, por exemplo, pagam a água, a energia, pagam renda de casas, fazem todas as compras, esperam para sobrar e poupar. Isso é incorreto. Devemos fazer a poupança, a regra da poupança é pagar a si primeiro, ou seja, primeiro você paga. A nível mundial, há uma regra que é 10% de todo o rendimento ganho, seja lá qual for o seu rendimento, tira pelo menos 10%. Tirando os 10%, agora você pode fazer os seus gastos, porque já garantiu 10% daquilo que será a sua reserva para casos de emergência. Tem crises, por exemplo, pode surgir algo que é inesperado, você deve estar preparado. Então, aqui o segredo é a forma como é que pessoas fazem poupança aqui. Por isso que vimos muitas pessoas a receberem, 2 dias depois já não têm dinheiro, porque dizem que dinheiro não chega. Mas uma outra forma também é fazer render essa poupança, porque, como disse muito bem, a poupança não deve ser, ou seja, eu tenho que ter um objetivo pelo qual me faz ter o interesse a fazer essa poupança, porque poupar somente também fazer essa poupança não faz nenhum sentido. Tenho que reinvestir, tenho que ver formas como faço outros investimentos para adquirir mais recursos e também ter mais independência financeira, porque quanto maior é o número de dinheiro que você tem, fazer dinheiro trabalhar para si, melhor ainda, porque vai ganhar essa estabilidade financeira que lhe ajuda, de certamente, a ser um indivíduo resiliente e com a disciplina financeira. Já vamos continuar. Fazemos mais uma pequena pausa e não perca. Logo após o intervalo, tem mais dicas para si. Terceira e última parte do programa, falta-nos mais 10 minutinhos da conversa. Portanto, voltando consigo, por favor, exemplo prático. Uma família que recebe 10 mil escudos mensal e normalmente considera que recebendo pouco não consegue poupar. Como é que vê essa forma de pensar? Olha, primeiro é preciso entender o que é poupar dentro do contexto da educação financeira. Então, tem o poupar relacionado com colocar um dinheiro de lado, mas também tem o poupar relacionado com deixar de gastar em certas determinadas coisas. Por exemplo, a família pode poupar quando gasta menos água, quando gasta menos energia, quando gasta menos na comida, por exemplo. E aí sobra e que pode ser canalizado para outras coisas. Mas a lógica em termos práticos de aplicação da poupança é o seguinte. Então, geralmente nós consideramos uma ferramenta que chamamos de orçamento financeiro. Então, nós temos as entradas, neste caso um salário, pode até ser sim de 10 mil escuros, mas imediatamente a seguir as entradas nós devemos considerar as prioridades para essa família. O que é prioridade? Ou seja, aquilo que a família não pode deixar de fazer.
porque se deixar de fazer vai ter problemas. Por exemplo, questão de prestações, por exemplo, se tiver, tem que pagar primeiro o crédito, porque senão pode ter problema com o banco. Mas também outras prioridades que podem ser sonhos da família. Então, nós vamos canalizar os recursos para isso. E aí, depois, vai ter uma fase em que nós chamamos de ajustamento do padrão de vida. Então, se a entrada de dinheiro da família é 10 mil escuros, eu já defini prioridades e canalizei para as minhas prioridades, por exemplo, 2 mil escuros. Então, sobra 8 mil escuros. São esses 8 mil escuros que agora eu devo usar para fazer face às despesas. Então, essa estratégia obriga, entre aspas, a família a ajustar agora o seu orçamento em termos de despesas da família, como alimentação, transporte, educação e tudo mais. Então, ainda dentro dessa parte, ela deve ver as prioridades ainda para poder fazer com que o dinheiro chegue. Caso contrário, vai comprar tudo e mais uma coisa que lhe aparece pela frente e não vai ter sobra. Acho que essa mudança de atitude que está a ser um desafio, não é? Certo, sim, evidentemente. A Ivandra tocou em pontos interessantes. Aqui realço mais um que é muito interessante e importante também, que infelizmente em Cabo Verde poucas pessoas fazem, que é, por exemplo, ter um orçamento familiar e ter uma lista, ou seja, as pessoas não têm esse hábito de fazer uma lista de compra. Sobretudo vemos, eu se não souber, por exemplo, o que, como disse a Ivandra, as minhas prioridades, não tenho, ou seja, não faço um planeamento do orçamento familiar, com certeza que vou ficar perdido. Então, como não sei, há pessoas que nem sabem, por exemplo, o que gastam mensalmente. Não há, porque na poupança eu vejo um erro que as pessoas cometem, que é a questão, por exemplo, quando pensamos em poupar, as pessoas pensam em cortar tudo. Isso não é correto. Quando pensamos, por exemplo, em poupar, as pessoas, por exemplo, se consumiam água, por exemplo, Trindade, muitas pessoas, ok, vou cortar isso. Não é cortar, é diminuir essa, ou seja, se eu comprava água 10 litros, por exemplo, certo? De água Trindade, não vou deixar de consumir água Trindade porque o meu rendimento dá somente. Eu tenho que, sobretudo, faz sentido, sobretudo nessas épocas de crise, que temos cada vez mais essa questão do aumento de preços generalizados dos produtos. Isso faz com que as famílias perdam essa capacidade em poder de compra. Então, isso as pessoas têm que fazer um reajustamento dentro daquilo que é o seu orçamento familiar e dar prioridades às coisas, mas também não só ficar nisso, tem que arranjar formas de tentar ganhar rendimentos de outras formas. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que o seu vizinho, por exemplo, tem um talento em determinado trabalho, ou seja, está a precisar de uma pessoa para lhe dar assessoria. Então, você pode trabalhar com ele, fazer horas extras, ou seja, fazer algo que gostas, mas que também, de certa forma, lhe dá rendimento, que consegue também ir de encontro para reforçar a sua capacidade financeira e conseguir cobrir as suas despesas mensais e também conseguir ter uma parte que eu disse que é para casos que é imprevistos. Nós temos que saber que é de extrema relevância ter um fundo que, digamos, que é um fundo de reserva, que não tem nada a ver com o montante que ganhamos, mas temos que ter essa reserva para esses imprevistos. Então, essa capacidade também de ganhar ter outros fontes de rendimento também faz todo sentido, sobretudo nesse contexto que estamos a viver. Aqui um aspecto muito importante só para realçar, que é a questão do ativo e passivo. Por exemplo, vejo muitas pessoas, por exemplo, a comprar um carro para passear. As pessoas dizem, eu sou rico, eu estou a investir num ativo, que de facto não é um ativo, porque ativo, independentemente daquilo que é o conceito que conhecemos da contabilidade, ativo na educação, na lógica da educação financeira, é todo o investimento que fazemos e que traz dinheiro, que traz algum benefício para nós. Por exemplo, se eu comprar um carro, por exemplo, para passear, não é um ativo, é um passivo, porque tenho que pagar impostos de circulação, tenho que pagar a manutenção, tenho que fazer
N pagamentos que não me traz benefício, mas esse mesmo carro, por exemplo, eu coloco no aluguer, ele vai trabalhar e me trazer dinheiro. Então, temos que ter esse pensamento, saber... Há sempre um retorno. Estamos a caminhar para a reta final e tempo de ouvir as considerações finais, por favor. Olha só, muitas considerações finais, ou nem por isso. Lá está, essa questão da educação financeira é bastante pertinente e interessante, por isso eu acho que faz todo o sentido falar sobre isso. Mas as pessoas precisam entender que isto é um processo. Então, entendo que vai ser difícil para muita gente, primeiro, compreender e depois praticar. Então, e principalmente essa segunda fase do praticar. Realmente não é fácil para uma família que nunca teve alguma atitude de poupança para começar agora a poupar, porque tem hábitos já instalados, enraizados, que precisam ser mudados. Por isso que a educação financeira ela é comportamental. Não é todo um processo que lá mais na frente, para uma pessoa pode ser 1 mês, para outra pode ser 6 meses, para outra pode ser 3 anos. Para o quê? Para ter o impacto, que é a pessoa está no nível de consciência financeira, que ela sabe o que é prioridade e o que não é prioridade, que ela sabe o que é importante para ela naquele momento e naquele contexto e o que pode esperar. E ela sabe, ou seja, tem noção dos gastos, por exemplo, da família. E sabe que também, porque tem esse outro lado que eu tenho esse salário. Se eu quiser ganhar mais, eu também posso trabalhar num plano de mudança de carreira. A educação financeira também trabalha isso. Às vezes as pessoas ficam presas no salário, no emprego, na profissão e não conseguem ver que também podem fazer alguma coisa para melhorar a sua situação financeira. Exato. Muito rapidamente, as suas considerações finais. Bom, em jeito de considerações finais, aqui deixo algumas dicas muito importantes. Que na educação financeira mais importante é saber ganhar, gastar, é saber poupar e, sobretudo, investir para ter retorno. Mas também ter essa capacidade de diferenciar aquilo que é necessidade e desejo. Tendo isso, você consegue alocar melhor os seus recursos e que, de tal forma, tenha essa capacidade financeira. Aqui, só para dizer que há um velho ditado que diz que o dinheiro pode ser um péssimo patrão e um ótimo empregado. Então, quanto maior o número de empregados tiver, melhor é a sua educação financeira. Bom, resta agradecer. Muitíssimo obrigada pela vossa colaboração aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço. Okay. Esperemos que conseguiu tirar o máximo de proveito e que conseguiu também captar as dicas de quais os passos importantes para atingir um pleno equilíbrio financeiro. Muito obrigada pela sua companhia e nós nos vemos daqui a 15 dias.